Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 4, a perseverança da esperança. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 14. Tem o mesmo título do alimento diário, a perseverança da esperança. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente ter Cristo como nossa esperança, a sua vinda, Senhor Jesus. Paulo mostrou para nós que há uma coroa da vida separada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Uma coisa é amar o Senhor, outra coisa é amar a sua vinda. Essa é a nossa esperança, é isso que nos faz permanecer até o fim, buscando sempre ser fiéis ao Senhor, não se distrair com as mentiras do inimigo. Ó Senhor Jesus, o homem foi desconectado de Deus e hoje Deus está vindo para cada um de nós com um caminho simples, para que a gente possa nos reconectar a Ele. Basta que a gente creia, que a gente confesse Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e aí nós vamos ter acesso pela fé. Ó Senhor Jesus, a dimensão de Deus. Não vamos ficar só olhando as coisas físicas, as coisas materiais, mas vamos ver aquilo que é invisível. Graças ao Senhor. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender e viver essa palavra, e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 10, do versículo 6 ao 13. Ó Senhor Jesus. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ó Senhor Jesus. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A fé subjetiva. Ó Senhor Jesus. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Essa palavra é o veículo que leva a fé às pessoas, suprindo-as com a vida e a natureza de Deus. Nossos ouvidos são a porta de entrada para receber a palavra. Em seguida, ela entra em nossa mente, que precisa aceitá-la. Muitas vezes, por falta de atenção, não conseguimos ouvir o falar do Senhor. Precisamos ouvir atentamente a palavra e nos concentrar para que nossa mente não se distraia. Ao ouvir adequadamente, nossa emoção é tocada e nossa vontade decide receber a palavra de Deus, a qual entra em nosso espírito, trazendo Cristo ao nosso coração e gerando a fé subjetiva, que opera poderosamente em nós. Ó Senhor Jesus. Esse processo de obtenção da fé em nosso interior é acessível a todos. Para receber a salvação de Deus, não é necessário ser culto, ter educação elevada, tampouco ser formado em alguma faculdade. A salvação de Deus é simples, está disponível a todas as pessoas. Não é por nossa capacidade que recebemos a fé. Deus fez tudo por nós. Precisamos apenas confessar e crer, como está escrito. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Portanto, ao ouvir a palavra do Evangelho, temos de usar a boca e o coração. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com a transgressão de Adão, o homem foi desconectado de Deus e assim permaneceu por muito tempo, até que Cristo veio. Agora, para se reconectar com Deus, o homem precisa confessar, dizer com a própria boca: eu não quero mais viver desconectado de Deus, em desordem, tristeza e angústia, vagando, sem saber para onde ir, sem um pastor. Eu preciso viver conectado a Deus, sob o encabeçamento de Cristo. Assim, confessando Cristo como Senhor, a conexão com Deus e a ligação com a autoridade, o cabeça, são restabelecidas. Ó Senhor Jesus! Jesus Cristo morreu na cruz por nós, mas Deus não o deixou na morte. Ele ressuscitou a Cristo e o recebeu na glória. O homem Jesus foi admitido na glória do Pai e foi gerado filho primogênito de Deus, abrindo assim a porta da glorificação para os demais filhos de Deus, gerados por meio da fé no primogênito. Portanto, se confessar com a boca e crer com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Uma vez reconectado com Deus no Espírito, você não está mais confundido, pois estará ligado ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Estamos ligados a Deus por meio de sua vida e natureza, independentemente de nossa origem, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para Deus não importa se você é judeu, gentio, grego, brasileiro, americano, espanhol, porque Ele é o Senhor de todos. Nós invocamos o nome do Senhor e desfrutamos as riquezas de Deus pela fé, que é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ó Senhor Jesus! A fé está relacionada à dimensão espiritual, e o homem encontra dificuldade em aceitar as coisas espirituais, pois desde seu nascimento percebe o mundo que o cerca por meio de seu corpo terreno. Para captar as coisas do mundo físico, temos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Essa captação vai para o sistema nervoso central e para o nosso cérebro, que está interligado com a alma. O modo como os sentidos do corpo se interligam para alimentar a alma é um mistério. Sabemos que a mente é responsável por processar as captações dos sentidos. Então, a mente pensa e analisa. A emoção verifica o que lhe agrada e a vontade delibera, toma decisões, aceita ou não. Ó Senhor Jesus! Desde o nascimento, nossa percepção do mundo é a partir do mundo físico, material. Até os sentidos psicológicos são gerados a partir da captação das coisas do mundo material. Vivemos limitados ao tempo e ao espaço, ao mundo físico e à esfera das coisas psicológicas. Contudo, ao crer, temos acesso às coisas invisíveis e espirituais da esfera de Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O que o homem deve fazer para se reconectar com Deus? Ó Senhor Jesus! Olha, meu diário deixou muito claro, né? É crer, é confessar Cristo, ó Senhor Jesus, como o nosso Senhor, nosso Salvador. É crer na palavra que está nos apresentando a pessoa do Senhor. Graças ao Senhor, né, que nós temos essa palavra que nos apresenta a pessoa de Deus. E aí a gente pode crer. O Espírito de Deus pode testificar com o nosso espírito, despertar o nosso espírito, para a gente passar a ver, né, a aceitar, a crer nas coisas espirituais. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. No ponto-chave de hoje, ao crer, nós temos acesso, temos a percepção da realidade de Deus, da esfera de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos deu a fé para nos conectar com Ele mesmo, e Ele vem testificando para nós, mostrando para nós as coisas que são invisíveis, as coisas que são da dimensão, da esfera de Deus. Só assim a gente vai perceber. O homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais, então ele rejeita. Por isso a gente não deve seguir, né, nosso homem natural, mas a gente tem que seguir o Espírito. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a exercitar o Espírito, para que a gente possa viver, crer, depender do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus.
A gente precisa perceber isso, né, que o Senhor ele quer ter comunhão conosco, mas, né, um dia eu crio no Senhor, e aí foi lá, tem palavra e tal, mas eu não posso voltar para o meu homem natural, para a minha sabedoria humana, como a Alimento Diário tocou para nós aqui, né, não foi pela minha capacidade que Deus me deu a fé. Deus ele fez tudo, Ele nos deu a fé para a gente deixar nossas razões de lado. Ó Senhor Jesus, a gente precisa viver, né, não baseado naquilo que a gente vê, não naquilo que é a razão, mas naquilo que o Senhor nos mostrou. O Senhor ele nos mostra algo de uma esfera invisível. Né? Nós temos a fé, né? A fé objetiva. Né? Aqui na Bíblia você não vai ver escrito, né? Nem fé objetiva, nem fé subjetiva. Isso aqui é apenas didático, é apenas para a gente compreender. Ó Senhor Jesus. Né? Muitos vão olhar e falar assim, não, a Bíblia não fala nada disso e tal. Mas é só prestar atenção. A gente vai ver que realmente existe a fé maiúscula, existe a fé minúscula. Talvez na sua versão da Bíblia não tenha essa diferença. Mas nós precisamos perceber, né, pelo desfrute do Senhor, que o Senhor ele fala de maneira diferente. Assim como o Espírito. Há o Espírito, que se trata do Espírito de Deus. Então na Bíblia a gente vai ver Espírito de Deus, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito Santo. E vamos ver o Espírito. Espírito da realidade, Espírito da verdade. Nós vamos ver várias coisas falando sobre o Espírito. Todos esses pontos, o Espírito é o Espírito maiúsculo. É o Espírito que mostra o relacionamento de Deus com o homem. Mas a gente também vai ver na Bíblia o Espírito minúsculo. A Bíblia fala para que sejam conservados íntegros. Nossa alma, corpo e espírito. Esse Espírito aí é minúsculo. Ó Senhor Jesus. A Bíblia fala, né, da salvação no Espírito. Né? O Espírito do nosso entendimento. Esse Espírito já é minúsculo. Senhor Jesus. Mas o que o Senhor está mostrando para nós? A gente entende que a nossa fé, né, são as minhas crenças. Não, as minhas crenças elas podem ou não fazer parte da fé. Por quê? Eu tenho que ver qual a origem disso. Por exemplo, eu posso ter uma crença minha. Olha, você não pode passar debaixo da escada. Não deixe o gato preto cruzar o seu caminho. Isso não tem nada a ver com a fé. Porque a palavra de Deus não fala isso. Mas eu posso, por exemplo, inconscientemente, pelas coisas que eu aprendi do mundo material, do mundo psicológico, eu posso tomar isso aí como, né, uma crendice. E aí eu posso achar que isso aí é fé. Não, olha, eu creio que não é bom passar debaixo da escada. Olha, não é bom deixar o gato preto cruzar o seu caminho. Ó Senhor Jesus, se fosse assim, né, eu estava perdido, porque aqui em casa eu tenho uma gata, né, a gata é toda pretinha. Ó Senhor Jesus. Né, já tive vários gatos, né, de várias cores. Senhor Jesus, não é por aí. A gente realmente precisa perceber que a fé, ela tem uma origem. A gente viu, né, que o homem se perdeu por quê? Porque recebeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. O inimigo enganou ela, falou, olha, se você comer isso aqui, você vai ser igual a Deus. Você vai discernir as coisas do bem e do mal. Né? E Deus já devia ter falado com o homem, né, que era para o homem foi colocado ali para ter a vida, a natureza de Deus. Então o homem foi enganado. Então se eu discernir o bem e o mal, eu vou ser igual a Deus? Ó Senhor Jesus, foi enganado. E até hoje, muitos cristãos seguem por esse caminho. É o que eu acho, o que eu acredito, o que eu vejo, o que eu creio, a minha razão, a minha fé. Senhor Jesus. Então a gente precisa ficar claro o que é a fé. A fé, por isso que eu estou tentando colocar aqui, a fé ela tem esses dois aspectos. A fé objetiva, que está fora de nós, que é a palavra da fé. Senhor Jesus, é Cristo como a nossa fé, Cristo como conteúdo da fé. Tudo que Deus realizou, isso que vai gerar fé em nós. Mas é uma fé que está fora. Cristo, ele realizou tudo isso, você crendo ou não crendo. Tantas pessoas não creem, de repente está uma multidão ali, sei lá, 1000 pessoas, só tem uma que crê. Então a fé valeu? A fé ela valeu, porque ela acontece independente das pessoas crerem ou não, aceitarem ou não. A fé objetiva, que está fora de nós, aquilo que Deus realizou. Mas eu tenho a minha fé subjetiva, ou seja, a fé que entrou para dentro de mim. Mas não é coisas que eu vou misturar com a minha vida. É aquilo que Deus está mostrando para nós, aquilo que é Cristo, aquilo que é a palavra, como mostrou. A palavra de Cristo é o veículo que nos traz a fé,
É aí que a minha fé subjetiva tem que estar baseada. Senão eu vou ter uma fé baseada em um monte de coisas. Aí, como eu falei, não é fé, é crença. É diferente. Mas às vezes a gente pode tomar, né, a fé como crença. Não, eu creio desse jeito, eu tenho a minha fé, você tem a sua. A Bíblia fala que um dia nós vamos chegar à unidade da fé. Como que isso vai acontecer se eu tenho a minha e você a sua? Né? Hoje nós podemos ter níveis diferentes de fé, por causa de questão de ir diante do Senhor ou não. Como mostrou aqui, né? Tem todo um caminho. Né? Primeiro eu preciso ouvir, dar atenção à palavra, aí eu vou crer, vou receber isso na minha mente vai entender, a minha emoção vai ver se eu me agrado disso, né? E aí a minha vontade vai escolher, aceita ou não aceita. E aí que muitos cristãos falam, não, aí é meu livre-arbítrio, eu escolho não aceitar. Ó Senhor Jesus, mas aí que a gente tem que ver a realidade de Deus. A fé nos traz a substância, a realidade de Deus, nos traz a substância de Deus, aquilo que Deus é. Por isso que a fé não pode se basear em coisas que a gente não vê, em coisas que a gente vê, né? Em coisas materiais, tem que se basear naquilo que a gente não vê. Mas o que você não viu? Aquilo que Cristo te mostrou. Nem tudo que Deus vai te mostrar é visível. Por isso que muitos cristãos hoje querem ter uma fé supersticiosa, uma fé que traz coisas substanciais, coisas palpáveis. Então, a minha fé que Deus está me abençoando é ter uma casa nova, um carro novo, ter dinheiro na minha conta bancária, né? O evangelho da prosperidade. Só que não é isso que a Bíblia fala. Senhor Jesus, a Bíblia fala que o Senhor é rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que riqueza é essa? As riquezas dessa terra? Não, as riquezas da esfera celestial. A gente pode ser rico nas coisas dessa terra? Pode, mas não vão ser muitos. A Bíblia fala que Deus não chamou muitas pessoas ricas, poderosas, de nobre nascimento, mas Ele chamou as fracas, as pobres, as desprezadas, para envergonhar essas outras, né, que têm poder, têm tudo isso. Né? Ele vai envergonhar as pessoas que são alguma coisa, né, por meio das pessoas que não são nada. Ó Senhor Jesus, porque a sabedoria não pode ser vendida nem comprada. Ela precisa ser recebida do Senhor. Por isso o Senhor fala aqui, né, Efésios mostra para nós que o Senhor precisa nos conceder espírito de sabedoria, espírito de revelação. Tudo se dá por meio do Espírito. Né? E esse Espírito ele é ativo por meio da nossa fé. Por isso que a gente precisa, tá claro, que eu preciso ter mais contato com a palavra. Quanto mais contato eu tiver com a palavra, mais eu vou estar ciente das coisas de Deus. Hoje o mundo está fazendo de tudo para diminuir a nossa fé, diminuir o nosso amor. Né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor está se esfriando de quase todos. Senhor Jesus. Hoje muitos cristãos estão aí, né, como filhos imaturos, como crianças, né, só fica ali, me dá, me dá, me dá. A criança ela é assim, ela quer ganhar isso, quer ganhar aquilo. Ó Senhor Jesus. E a gente precisa perceber que nós precisamos ir diante do Senhor. Ele é o nosso Pai. A gente precisa de uma nova educação, de uma nova esfera. E o mundo está investindo com notícias, fake news. A gente viu, né, a internet pode nos dar um monte de coisa, mas para você ter acesso, né, a informação real, você tem que saber como procurar. Assim como a Bíblia. A Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Senhor mostrou a carne, né? João mostra, a carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então é isso que a gente precisa aprender, extrair vida da palavra. Né? Não pode ler a palavra de qualquer jeito. Né? João 5 também mostra ali o Senhor. Mostra ali, olha, muitos, né, leem as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam a respeito de mim, a respeito de Cristo. Mas não quereis vir a mim, ou seja, não quereis ir até a presença de Deus, até o Cristo, para ter vida. É isso que está mostrando para nós aqui. Né? A justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração. Né? Existe uma justiça que é decorrente da fé, Senhor Jesus. Ou seja, a fé que estava fora tem que ser a mesma fé que está dentro. Eu não posso simplesmente crer em várias coisas e achar que isso está formando a minha fé. Não, isso pode estar gerando várias crendices, né? O que a gente chama de uma fé limitante, uma crença limitante. Não vou conseguir fazer isso, eu não tenho habilidade para aquilo, assim não dá, tem que ser desse jeito, não vou conseguir, coisas que nos limitam. Mas ele falou, não diga no seu coração,
quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Né? Algumas pessoas, como os judeus hoje, não creem que o Cristo já veio há 2000 anos atrás. Eles estão esperando ainda que o Cristo vai vir. Porque a libertação que eles esperavam de Cristo não era uma libertação espiritual. Era uma libertação das coisas físicas. Por isso que eles estão aguardando ainda. Ó Senhor Jesus, aí vai vir um anticristo e vai enganar, né? A gente já viu, né? Na mídia anterior, né? Vai fazer um acordo de 7 anos para a restauração do templo. Na metade dessa semana, né? De 7 anos, 3 anos e meio, vai romper esse acordo e começa a grande tribulação. Ó Senhor Jesus. E ele mostrou, mas se Cristo não veio, se esse Jesus, se essa fé evangélica, se a Bíblia está mostrando, esse não é o Cristo, mas você pode subir, você pode ir até no céu para trazer o Cristo. Você vai conseguir ir lá no céu para ter certeza que aquele é o Cristo? Ó Senhor Jesus. Ou então, olha, Cristo veio sim, mas ele morreu. Ó Senhor Jesus. Aí ele fala assim, mas você vai conseguir descer o abismo? Esse abismo é a região dos mortos. Se aquele Cristo morreu, né, foi derrotado pela morte, então você consegue ir lá na região dos mortos para ver se é isso mesmo? Você vai descer ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos? Para ver se é esse Cristo mesmo? Não adianta. E mesmo que você pudesse fazer isso, mesmo que você pudesse ir lá no céu ver se Cristo está lá, ir lá no céu para que Deus falasse com você, ou se você pudesse ir lá no abismo, né, lá na região dos mortos para ver, não adiantaria nada. Senhor, porém o que se diz? Não é ir fazer coisas longe, coisas tão grandiosas. Não, para você conhecer Cristo você tem que conseguir subir lá no topo do Everest. Não é algo tão difícil de alcançar não. Porque o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Nós estamos pregando, né? Como Paulo falou, olha, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Ó Senhor Jesus, é loucura, Senhor Jesus, mas essa é a fé que nós pregamos, é crer no Cristo que pagou um alto preço por nós, para que não seja difícil, mas para que seja simples a nossa salvação, basta crer. Aí fala, se você com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Então, não é achar que não, eu vou lá diante de Deus ver se tem alguma coisa, não, eu vou lá no abismo ver se é isso mesmo. Não, é crer no Senhor Jesus, é crer naquele Jesus que veio e já realizou tudo. E Deus o aprovou, ele veio como homem, ele era o unigênito, o único Filho de Deus, o único que havia o Espírito de Deus dentro da sua humanidade, Senhor Jesus. Mas aí um dia ele morreu na cruz, e agora? Como saber? Peraí, a cruz foi uma derrota ou foi uma vitória? Aí eu preciso crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque ele morreu e ressuscitou ter sido aprovado por Deus. E hoje é um homem na glória. E ele abriu esse caminho da glória para nós. A gente não vai ver essa glória com olhos humanos. A gente vai ver com olhos espirituais, na dimensão, na esfera de Deus. Como já compartilhei, né? Quando Cristo veio, mudou tudo. Ele mostrou aqui. Adão, né, transgrediu a lei de Deus, foi desconectado de Deus e o homem permaneceu assim muito tempo, até que Cristo veio e abriu esse caminho. Ó Senhor Jesus, Deus ressuscitou, colocou um homem na glória. Antes, Deus tinha que vir para a esfera humana para ter contato com Deus, contato com o homem. Ele tinha que vir para a esfera material, a esfera física. Então Deus se apresentava de uma maneira física, seja com uma voz, com uma luz, com um relâmpago, com um trovão, né, com uma coluna de fumaça, de fogo, ou através de um anjo, né, ali, uma pessoa, ou através de uma voz. Ele tinha que trazer alguma coisa para o mundo físico. Hoje já não é assim. Ó Senhor Jesus, hoje Cristo, ele penetrou os céus, ele foi além do véu e entrou no verdadeiro Santo dos Santos, o Santo dos Santos celestial. Hebreus deixou muito claro isso para nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então hoje, aonde que a gente vai ter contato com o Senhor? Através da fé. Graças a Deus que Deus nos concedeu a fé. A fé que estava fora agora pode ser a mesma que está dentro. Hoje as pessoas querem fazer um monte de coisa. Eu lembro, um tempo atrás eu falando, né, coisas a respeito do evangelho com uma pessoa. Ela falou comigo assim, muito legal, porque no budismo tem um ensinamento que é assim, 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 é igualzinho. Aí eu falei com essa pessoa, olha, com certeza, pelo fato da Bíblia já existir há muitos anos, né, o desejo de Deus está aí. O budismo se baseou em alguém que conheceu um dia um padrão de Deus, mas ele não quis ir até Deus.
E aí ele estabeleceu esse padrão, por isso a gente vai ver que é parecido. A gente vai encontrar, mas mesmo assim, mesmo que você faça esse tipo de coisas, se a sua fé não está baseada em Deus, não é fé. Mesmo que você faça tudo igual, como a gente já viu na palavra, né? Mateus 7 ali, fiz tudo igualzinho em Jesus. Preguei o evangelho, fiz curas, sinais, milagres, expulsei demônios, igualzinho. Mas o Senhor fala, mas eu não vos conheço. Eu não aprovei. Pode ter pessoas que vão ter um padrão humano maravilhoso, mas não é um padrão que Deus assina embaixo. Então, não é. Por isso que ele mostrou, eu preciso crer, Senhor Jesus, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mesmo que o homem consiga fazer tudo igualzinho, mas ele não creu para a justiça, porque Cristo é a justiça do homem. Não é fazer isso, fazer aquilo. É Cristo. Sem Cristo, por mais que você faça, não vai chegar a lugar algum. Ó Senhor Jesus, o que vai nos levar verdadeiramente a avançar é crer no Senhor. Você mostrou com o coração, você crê, Senhor Jesus, para a justiça. Cristo é a nossa justiça. Né? A Bíblia mostrou que Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa glória, nossa justiça, verdade, amor, caminho. Senhor Jesus, vários itens daquilo que Cristo é. Os mostrou, você tem que crer no coração, e com a boca você tem que confessar a respeito da salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Né? Existem muitas religiões, muitas doutrinas, um monte de coisa, e tem um monte de cristão confuso, e um monte de pessoas confusas. Por quê? Porque falta ter a mesma fé, a fé subjetiva, apoiada, pautada, gerada pela fé objetiva, gerada por aquilo que Cristo é. Por isso eu estou sempre insistindo aqui, né? Eu não quero que você fique aqui assistindo o canal porque você gosta muito daquilo que o Márcio fala, tal. Não, você precisa perceber o Senhor. Eu estou aqui para levar os irmãos, levar as pessoas na presença de Cristo, para perceber o Senhor falando, perceber o Senhor testificando. E como mostrou, né, a nossa alma é que vai dar isso tudo. O irmão mostrou, né, a gente não sabe como que, né, os 5 sentidos ali ligam com o cérebro, como que o cérebro, né, que leva isso para a nossa mente, como que se conecta à nossa alma? É um mistério. Mas o nosso cérebro está conectado à nossa alma é conectada ao nosso corpo. E assim a gente faz, né, os movimentos, os gestos, né, anda, caminha, fala. Senhor, como que acontece essa conexão? Só Deus sabe. Senhor Jesus, mas acontece essa conexão, então eu preciso entender, ouvir atentamente, ouvir de maneira adequada, usando o meu espírito, dando atenção. Muitos começam a ouvir a palavra e falam, não, essa palavra é diferente daquilo que eu creio, eu não quero nem ouvir. Não, ouve, dá atenção, depois você vai diante de Deus, ora, busca, deixa o Espírito testificar. Não, mas eu prefiro razão. Você já ouviu uma frase que falam aqui, a fé sem razão, ela gera coisas estranhas, né? Gera uma obra estranha, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a fé sem obra é morta, e a obra sem fé é morta. Mas as pessoas estão achando que fé, obra é a mesma coisa que razão. Não, tem coisas que Deus vai te pedir, e é totalmente o contrário à razão, porque não está na esfera terrena, está na esfera celestial. Por isso que mostrou, quando você crê, né, na fé, a verdadeira fé, a fé que é Cristo, você não vai ser confundido. Porque aquilo que é de Cristo e pronto. A gente procura trazer aconselhamento para as pessoas, mostra através da nossa experiência, mas, como Paulo fala, né, lançou o fundamento como prudente construtor. Agora cada um veja como edifica. A gente precisa aconselhar as pessoas? Com certeza, a gente precisa ajudar, dar uma palavra de encorajamento, mas tem que ter como base a Escritura, tem que ter como base a fé, mas não a Escritura interpretada de qualquer jeito, mas a Escritura demonstrada pelo Senhor, como eu tenho falado ultimamente. Muitos pegam a Escritura, falam histórias, e às vezes não procuram o real sentido daquilo que Deus colocou ali. Ó Senhor Jesus, por isso ele falou, não há distinção entre judeu e grego. O judeu ele crê de uma maneira, o grego ele crê de outra maneira, mas para Deus não há distinção, porque uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que valorizar a palavra, o nome do Senhor. 1 Coríntios 12 mostra que ninguém pode dizer Senhor Jesus, ou dependendo da versão vai falar, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor,
se não for pelo Espírito Santo. Então dizer Senhor Jesus, dizer Jesus é o Senhor, crendo, né, que Ele é o meu Senhor, Ele vai encabeçar a minha vida, Ele vai reinar sobre a minha vida, é isso que me garante que eu vou estar no Espírito e vou poder ser direcionado por Deus. Ó Senhor Jesus, por isso a gente insiste na questão do invocar, na questão de tocar na palavra. Ó Senhor Jesus, o judeu ele crê numa coisa, ele pede sinais, o grego ele procura sabedoria. Há cristãos que hoje querem sinais, querem milagres, e há cristãos que não, eu quero alguma coisa que toque na minha emoção, toque na minha razão, que eu compreenda, que eu entenda, que eu aceite. E não é por aí. Deus mostrou, não tem distinção entre judeu e nem grego, mas como Paulo mostrou também, né? O judeu está pedindo sinal, o grego está pedindo sabedoria, mas nós pregamos a Cristo esse crucificado. Então, um quer uma coisa, outro quer outra. Mas o que nós mostramos é aquilo que está na palavra. Ó Senhor Jesus, que tem que nos direcionar. Por isso que Deus fala que não há distinção entre judeu e grego. O judeu quer uma coisa, de repente ele não vai conseguir obter aquilo. O grego quer outra coisa, também não vai conseguir obter. Mas o que a gente precisa é buscar o Senhor. Eu vejo a sabedoria de Deus. Quando eu comecei a reunir, né, os irmãos ali mostrando para mim a palavra, lendo os versículos, eu olhando e falei, poxa, esses irmãos são inteligentes. Depois que o tempo foi passando, né, a gente começa a ver, tem erro de português, não sabe ler direito, porque a gente passa a ser complicado, a gente larga a simplicidade. Mas num primeiro momento, por que eu vi de maneira diferente? Por que eu não vi erro de português, vi nada disso? Por uma questão de simplicidade e por uma questão também que naquele momento era o que eu precisava ver. Depois eu fui levado à presença de Cristo, não precisava mais me apoiar em outras coisas. É isso que Deus está querendo mostrar para nós quando Ele fala que não há distinção. Porque você pode começar se apoiando em alguma coisa, mas depois isso vai mudar, porque você está recebendo a fé que é Cristo. Por isso que hoje a gente não está pregando, a gente não tem muita fama, muito número, porque a gente não está pregando, não estamos falando aquilo que o outro quer ouvir. A gente está levando Cristo e esse crucificado, ou seja, o Cristo que realmente tem uma palavra de poder que pode mudar a nossa vida. A verdadeira mudança não é mudar de carro, de casa, mudar de situação financeira, é uma mudança interior de caráter. Uma mudança para quê? Para ser salvo. A salvação que acontece, né? A gente tem a salvação do nosso espírito quando a gente crê, ligou a fé, fomos habilitados agora a entrar na esfera de Deus. Mas existe agora a salvação da minha alma, um processo. A Bíblia fala que é o processo da salvação da fé, até completar a salvação da alma. Então tem que desenvolver. Aí muitos cristãos acham que no meio disso aí é que, se eu tenho que desenvolver a salvação, então eu não sou salvo. Não, você já é salvo no espírito, mas agora a alma tem que ser transformada. Porque a minha alma ainda fica olhando as coisas terrenas, as coisas psicológicas, as coisas que eu quero ver. Eu decido se eu creio ou se eu não creio, se é de Deus, se não é de Deus. Deus está falando comigo, eu fico ali. Não, eu é que vou decidir se é de Deus ou se não é de Deus. Ó Senhor Jesus, não é uma questão de decisão, é uma questão de exercitar o Espírito. Porque tem muitas coisas que Deus vai falar para mim que é contrário àquilo que eu quero. Então eu preciso decidir se eu vou buscar fazer a vontade de Deus ou não. Mas eu tenho que estar ciente, essa é a vontade de Deus, mas eu não vou fazer. Ou essa é a vontade de Deus, eu vou fazer. Eu não quero fazer, mas eu vou fazer porque eu estou vendo que é a vontade de Deus. Agora eu não posso usar a minha alma como desculpa para dizer, não, eu não aceito isso, então para mim não é a vontade de Deus. Não, isso está claro, é como a lei, né? A lei diz, sinal, ela está diante de um semáforo, sinal verde pode passar, amarelo, atenção. Algumas pessoas acham que amarelo, vamos acelerar antes que fica vermelho. Não, amarelo já é atenção, já precisa começar a diminuir a velocidade, que vai entrar o sinal vermelho. Vermelho é pare. Mas tem pessoa que olha o sinal vermelho e avança. Mas o que acontece? Ela tem que saber que sinal vermelho quer dizer para parar, mas ela escolheu não parar. Ela escolheu transgredir. Ela não pode chegar e falar assim, eu decido o que o sinal vermelho é. Para mim, sinal vermelho é vai. Não, a lei diz uma coisa, sinal vermelho é pare, se você avançou, você transgrediu. Ó Senhor, então a gente precisa estar claro quanto a isso. O Senhor está deixando a sua lei, a sua vontade clara. A minha vontade é essa, a minha palavra é essa. Não é você que vai decidir o que é a palavra de Deus ou não. Deus ele vai mostrar, você precisa ter discernimento para saber se é ou se não é. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente precisa ter mais contato com a palavra.
o mundo, a mídia, né, as redes sociais, a internet, o inimigo vai usar de tudo para nos confundir. Mas quem crê no coração, confessa com a boca, quem vai lá na esfera espiritual para ver, né, aquilo que o Senhor está dizendo, não vai ser confundido. Graças ao Senhor. Né? E como ele mostrou, não é pela nossa capacidade que a gente mereceu receber a fé. Não, a gente recebeu a fé porque Deus gerou a fé, Senhor Jesus. E Ele deu para nós uma oportunidade, você escolheu. Né? Eu lembro quando eu recebi o Senhor, ouvi o Senhor pela primeira vez, eu me falou, você aceita? Eu falei, não, agora não. Depois, mas eu já tive vontade de aceitar o Senhor ali, mas eu fiquei com receio. Alguns meses depois, aí sim eu falei, não, agora eu aceito, porque eu estava compreendendo melhor. Mas o sentimento Deus já tinha me dado antes, mas eu não obedeci. Ó Senhor, mas Deus, graças a Deus, Ele me deu uma oportunidade, mais uma oportunidade, porque assim é Deus, Ele é amoroso, a gente não sabe, por isso a gente precisa pregar, prega, insta, insiste, quer seja oportuno, quer não. A gente não sabe como a pessoa vai ser salva, que a gente precisa fazer a nossa parte, né? E como mostrou, a palavra, ela traz Cristo para o nosso coração. E como a gente viu, no coração são as três partes da alma, mente, vontade e emoção, mas a consciência, que é uma parte do espírito, a consciência que traduz. A consciência nos faz ver ali, olha, isso aqui vai me levar a transgredir. Pera aí, ó, o sinal ficou amarelo e vai ficar vermelho, então deixa eu começar a diminuir a velocidade para não correr o risco de atravessar o sinal e uma pessoa... por isso que às vezes acontece atropelamento, né? A pessoa olha e fala assim, ih, ficou amarelo, mas o sinal não está verde para pedestre ainda. Mas já está amarelo lá para o carro, ele vai pensar, aquele cara vai parar. Aí ele atravessa. Só que o outro pensa, sinal amarelo, dá tempo ainda, vou acelerar. Aí atropela. Ó Senhor Jesus. Aí causa problema. Por isso que a gente precisa realmente ouvir o Senhor. E ouvir o Senhor de maneira adequada, para não transgredir. Para não dizer, eu não sabia. Senhor Jesus. Agora que na cidade perto aqui, antigamente não tinha rotatória. Agora tem uma rotatória. É a primeira vez que na cidade aqui perto tem rotatória. As pessoas não estão sabendo usar a rotatória. Senhor Jesus, você vai entrar na rotatória, você tem que dar seta. E a preferência é de quem já está na rotatória. Aí tem uma faixa ali escrito pare. Só que a pessoa não olha. Ela não estava acostumada a usar a rotatória. Ela simplesmente pega o carro e vai. Ela não dá seta, ela não diz se ela vai entrar na rotatória para ir para o outro lado, se ela vai só seguir lateralmente a rotatória para já sair para o outro lado. Aí você... Aí o que acontece? Esse dia eu estava fazendo a rotatória, dei a seta, tudo normal. Aí daqui a pouco eu estou vendo a pessoa vindo direto. Eu tive que buzinar para a pessoa ver que ela tinha que parar. Só depois que eu buzinei que ela olhou para o lado e viu que eu estava na rotatória. Senhor Jesus. Então eu tive que estar atento para não causar um acidente. Por isso a gente precisa aprender a usar todas as ferramentas, usar o Espírito de maneira adequada, para não causar esse atrito, esse acidente. Não, você está errado. Não, você que está. Aí você tem que depois... Imagina se tem uma batida ali, o cara fala, você está maluco? Eu falo para ele, não, maluco está você. Você não sabe usar a rotatória? Aqui, ó, faixa escrito pare. Eu não vi. E você não sabe como que usa a rotatória? Deixa eu pegar aqui o Código de Trânsito Brasileiro. Aqui, ó. Preferente que está na rotatória, seta para a esquerda para usar a rotatória, seta para a direita quando vai sair da rotatória. Você não ligou a seta. Eu estava com a minha seta ligada. Você não olhou, você não respeitou o sinal de pare. Você não sabe como usar a rotatória? Não, eu não sabia. Para mim, quem estava na rotatória é que tinha que parar. Ó Senhor, então você precisa conhecer o código. Por isso que eu estou mostrando para nós. A gente precisa conhecer a palavra de Cristo. A palavra, o veículo que traz a fé. Essa fé vai ser colocada no nosso coração, mas eu tenho que ouvir adequadamente. Eu preciso do ouvir da fé. É a palavra da fé que eu tenho que acessar. Ó Senhor Jesus. E como mostra, essa fé nos conecta ao Senhor. Ela me conecta para eu ser encabeçado por Cristo. E esse encabeçamento me liga à autoridade de Deus. E é uma autoridade para quê? Para a vida. Quando eu estou ligado, estou sendo encabeçado pelo Senhor, mais e mais o Espírito vai testificar. Mas o inimigo quer me distrair, para eu não dar atenção, para eu não ouvir, e para eu receber outras coisas que eu vou achar que é fé. Então o inimigo, ele mostra, como eu já falei várias semanas aqui, eu estou repetindo direto, o mundo tem o seu padrão de Deus. A Bíblia mostra para nós quem é a pessoa de Deus, mas o mundo vai falar para você, não, Deus é assim, 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 e você não pode aceitar isso. Você tem que ver que a fé, a palavra é que vai te mostrar quem é Deus.
Por isso que mostrou para nós que a fé, ela é o caminho para as riquezas de Deus. A fé vai nos dar uma percepção, Senhor Jesus, porque a fé nos liga à vida e à natureza de Deus. Não é só falar, fazer. A fé, ela produz para nós a fé, ela é para nós uma faculdade maior, uma faculdade mental maior. Ela nos dá uma capacidade muito maior de compreender as coisas. É isso que eu preciso perceber, porque a fé ela vai tornar real algo da esfera de Deus, da esfera invisível de Deus. Por isso que eu estou falando aqui, a igreja não é um lugar, a igreja é uma esfera. Eu posso estar com um monte de cristãos, todos no mesmo lugar, e só está ali, vivendo a realidade da igreja, quem está na esfera do Espírito. Quem não está, ele não está ali como igreja. Ó Senhor Jesus, a gente precisa perceber isso, né? Uma coisa é estar na reunião, outra coisa é estar reunindo. São duas coisas diferentes. Eu posso, quem está reunindo, está na reunião. Mas quem está na reunião nem sempre está reunindo. Eu posso estar na reunião com a cabeça em outro lugar. Eu posso estar na reunião sem exercitar o Espírito. Posso estar na reunião duvidando da palavra. Senhor Jesus. Então a pessoa está ali na reunião, mas ela não está reunindo. Ela está no meio da congregação, mas não está congregando. É isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa ter uma percepção daquilo que é espiritual. A fé é que vai trazer para nós a realidade. Porque Cristo está falando algo. Se você não crer, não trouxer isso para a sua fé, isso não é real. Você vai olhar e falar assim, não quero isso não aceito isso não. Então a palavra da fé foi falada, como o início de Hebreus fala. A fé se deu a eles como se deu a nós. Mas a fé para eles não se aproveitou. A palavra para eles não aproveitou porque não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, Hebreus mostra para nós dois grupos que receberam a mesma palavra, mas para uns a palavra valeu e para outros não. Para uns ela foi ouvida e acompanhada pela fé, para outros não. Era o mesmo ambiente, a mesma palavra, a mesma direção, só que um creu, o outro não creu. Um aceitou e o outro escolheu não aceitar. Então é isso que a gente precisa realmente perceber. A fé subjetiva é a fé objetiva colocada para dentro de nós. É a palavra de Deus trazendo para mim o conteúdo da fé. Eu creio, eu ouço com atenção, creio, a minha mente entende, eu creio, a minha emoção se agrada porque eu aprendi a me agradar das coisas de Deus, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus, não estou ouvindo aquilo que o mundo está me enganando. E aí a minha vontade diz, eu vou aceitar porque é a palavra de Deus. Eu não quero, mas eu vou aceitar porque é a palavra de Deus e é essa palavra que vai mudar a minha vida. Então eu aceito para receber a transformação de vida. Aí sim se tornou a minha fé subjetiva, porque veio da fé objetiva para dentro de mim. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa realmente entender, né? Vamos exercitar o Espírito, vamos diante do Senhor, e aí tudo que foi falado aqui a gente não vai deixar de receber, a gente não vai ser confundido, a gente vai crer no coração, confessar com a boca e vamos receber a salvação. Tem muitas coisas no nosso dia a dia que a gente precisa ser salvo. Ó Senhor Jesus, para a gente poder ser o quê? Transformado. A gente precisa crer para ter acesso, para ter a percepção das coisas invisíveis, das coisas da esfera de Deus. Graças ao Senhor que nos deu a fé, a gente pode tomar esse caminho. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.